O hidrogênio unido, por exemplo, da hidrelétrica, como hidrogênio verde. Mas eu estava dizendo que agora o nosso carbono, o balanço de carbono na hidrelétrica de Itaipu é negativo. Tá? Então, nós mantemos uma mata ciliar, temos alguns programas, etc. Só para você ter uma ideia, quando eu entrei aqui em 2002, Itaipu era responsável por 25% da usina, da energia de todo o Brasil. Hoje nós estamos perto de 10%. Então, os alemães estiveram aqui, eu falei, nós temos a faca e o queijo na mão, porque a gente tem água em abundância. Inclusive, essa planta foi iniciada exatamente pensando em captar água do vertedor, que era a saída, né, era o resto da água. E hoje temos aqui uma energia disponível, estrondosa. E temos o biogás também. Então, hoje aqui nós temos várias fontes que a gente pode trabalhar juntos, né? E dentro do nosso ecossistema. Que a água em abundância está sendo exportada para a Argentina. A gente podia explorar tudo isso. Então vou passar aqui agora a palavra, Daniel, nosso especialista aí na planta de hidrogênio. Bom dia a todos, né? Todas as unidades de processamento da planta, não só o elettrolisador, mas as unidades que envolvem a separação, purificação dos gases, estão tudo monitorado. Isso aí ajuda para fazer estudos, desde estudos de balanço energético, que é voltado lá no Centro do Tales Gerencia, que vocês vão conhecer posterior, mas também tem toda a parte de aquisição de dados, aqui que eu tenho um banco histórico que podemos usar para também apoiar em todas as decisões, né, que é necessário. Dentro do ecossistema, além desses projetos aqui, eu vou abrir aqui a palavra para a Carol. A Carol, ela está à frente aí do programa IH2, aqui no Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carol, sou analista de negócios aqui no Parque, no Centro de Empreendedorismo. E eu estou hoje como coordenadora da execução do projeto do H2 Brasil. Então, eu vou explicar para vocês como funciona essa parte que a gente executa aqui no Parque, tá? Então, o H2 Brasil, ele foi fomentado pelo governo alemão para alavancar os projetos de hidrogênio renovável, de baixo carbono, hidrogênio verde aqui no país. Então, através da GIZ, que é a Agência de Cooperação Internacional do governo alemão, e que veio pela Aliança Brasil-Alemanha para o Hidrogênio Verde, através da HK Rio, HK São Paulo, que são as agências de Câmara de Comércio Brasil-Alemanha que ficam aqui no Brasil. E aí eles ficam com o pilar da inovação, eles precisam desenvolver o pilar da inovação dentro do projeto H2 Brasil. E aí é onde que a gente entra? Nós aqui do PTI, nós somos responsáveis pela execução da parte dos entusiastas. Então nós lançamos editais, ciclos para seleção de ideias. Então todo mundo pode se inscrever, qualquer pessoa pode se inscrever para esse edital. É um momento que realmente abre a mente para a seleção de ideias. E aí eles se inscrevem e nós acompanhamos através da metodologia da nossa incubadora de negócios o desenvolvimento dessa solução até que ela se torne um negócio. Como se trata de hidrogênio verde, hidrogênio renovável, e a gente ainda não tem um mercado consolidado, nem todas se tornam negócios. A gente tem algumas que são de sensibilização, de capacitação, que já estão com o CNPJ constituído, já estão rentabilizando, mas muitas delas ainda não estão com o negócio constituído, justamente porque é um mercado que ainda não está consolidado. Mas a gente já considera que é um sucesso o programa, porque nós, ao longo do programa que foi lançado no ano passado, nós já conseguimos a sensibilização e a atração de mais de 1.000 pessoas que se inscreveram com interesse em desenvolver soluções para hidrogênio. Então, isso já é considerado um grande sucesso e essas pessoas estão se capacitando, estão entrando na área, estão participando de eventos na área do hidrogênio. Então, muitas delas nem atuavam com isso, agora elas passaram a conhecer, passaram a estudar. Então, é interessante que a gente está formando capital intelectual para atuar com o hidrogênio no futuro próximo. E o CI Biogás, que é o nosso parceiro também em vários projetos, eles estão executando a categoria de projeto de P&D. Então, como que é a parte do CI Biogás? Eles lançaram um edital para seleção de projetos. Com esse edital, foram selecionadas 8 universidades e elas receberam 150 mil euros para desenvolvimento desses projetos. Então, foi percebido que o nível de maturidade desses projetos era baixo,
E com esse incentivo, com acompanhamento do pessoal do CNPq, que fica ali no dia a dia, acompanhando o projeto, a execução do projeto, com certeza o nível de maturidade desses projetos vai estar muito mais elevado no final. Então, esse programa tem data para terminar agora em novembro, tá? Então, considerando todos os resultados, as lições aprendidas, a gente tem interesse em dar continuidade nesse programa, dar continuidade com a sensibilização e atuação, dar continuidade com a categoria PID. Tecnologias voltadas para hidrogênio verde. Então, acho que a soma potencializa isso aí. E agora, colocando isso aí na prática, vamos dizer assim, trazendo essas ideias, transformando essas ideias com apoio financeiro também, que a FINEP pode fazer isso, já tem eixos, tem um eixo estratégico do Ministério justamente para energias renováveis, que isso aí está encaixado dentro desse eixo, você tem recursos para isso. Acho que seria muito bacana para fazer esse somatório. Eu lembro quando eu comecei a falar de hidrogênio verde lá, o embaixador da Alemanha, O senhor vai receber o folder, naquele folder que estava na mesa, está escrito isso lá também. Nós temos um projeto que foi submetido no edital da FINEP no final do ano passado, com a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, para a produção de hidrogênio a partir da reforma do gás das estações de tratamento de esgoto. E subvencionado pelo FINEP, e também, claro, com todo o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, queria destacar porque foi a pontuação máxima do projeto que o FINEP, no edital de hidrogênio da FINEP. Foi um projeto que a gente escreveu aqui de forma conjunta, entre o Parque Tecnológico e o Esteja do Gás. Então, há uma conexão, mas de fato não está ali só expresso na tela. Uma contribuição nesse sentido. É uma possibilidade muito interessante. Outra coisa, lá nesse mesmo centro aí, lá na França, interessa, logicamente, vocês trabalham com energia e lá é focado para isso aí, energias renováveis. São mais duas tecnologias, uma para eólico offshore, tecnologias envolvendo produção de energia eólica, mas aí você precisa, se conseguir trazer essas tecnologias para cá, melhorar essas tecnologias dentro de manutenção, por exemplo, fazer uma coisa. Aí são outras coisas, supercondutores, etc. E também para fazer uma inovação incremental, vamos dizer assim, em termos de células solares. Que basicamente depende de China para isso, conseguir fazer aqui no Brasil, com o poder de compra do governo, colocar produção nacional lá para a Amazônia, por exemplo, para energia onde não chega, seria uma ótima opção. Bom, vocês são aqui, eu admito ainda que parece que você estava falando da bateria de sódio, eu vim aqui visitar, começou lá parecendo um tonel e depois já estava pequenininho, e para um ônibus completado aqui com todas as madeiras. Se eu não me engano, pelo que eles me explicaram ali, ela tem um alcance. O catalisador foi comprado por uma empresa italiana e ela faliu. Então nós somos aqui a Fósseis obrigados a operar e dar manutenção em toda a planta. Então hoje nós temos essa expertise desde a geração, armazenamento, célula combustível. Você vê que as luzes aqui são alimentadas pelo nosso hidrogênio verde. Então, e hoje a gente já vende essa consultoria para algumas empresas. Você falou uma parte aí na passagem sobre amônia. Essa questão de interligação de plantas que você deu, de produção, que você pode pegar o seu resultado de uma, em termos de descarte de CO2, por exemplo, hidrogênio, que ali você vai chegar em amônia, é uma possibilidade interessante. Vocês, na verdade, combinam com hidrogênio, né? Hidrogênio, você produz amônia, aí da amônia vai para a ureia, que é aí você para o CO2. Mas é uma demanda. O Brasil importa 80%, parece, da demanda de amônia, e chega a impactar até 30% na balança comercial negativa, né, essa importação. E aí nós temos uma cadeia, então, assim, de fato, é algo do ponto de vista tecnológico que nós devemos unir esforços, sentar, né, e com certeza, é uma rota promissora, né? Hoje somos dependentes, né? E hoje temos o insumo, né, que é o hidrogênio, que é mais difícil, com uma baixa pegada de carbono, se produzir uma amônia baixa pegada de carbono, nós conseguimos exportar produtos do agro dentro, por exemplo, dos protocolos que estão estabelecendo sobre a quantidade de CO2 dentro dessa lógica. Né? Então de fato, é estratégico, né? Dominar
essa produção de hormônio. Isso vem diretamente ao encontro. Ontem a gente estava discutindo lá, inclusive, sobre isso, falando sobre questão de defensivos, pesticidas, né? A necessidade que a gente tem de migrar, vamos dizer, de pesticidas. Obviamente que à medida que a química vai evoluindo, você nunca vai fazer um pesticida pior do que o que já tinha antes, mas, em todo caso, é a questão de você migrar, igual o combustível fóssil, você migrar para hidrogênio, por exemplo, passando a ter combustíveis elétricos, mesma coisa para pesticidas, mais os piores, melhorando até chegar em bioinsumos, a tendência natural, né, de medicamentos, também de gás, de produção de hidrocarbonetos, vamos dizer assim, de petróleo. Como seria uma coisa que a gente acaba jogando fora, joga dentro, né? Isso aí, se pudesse utilizar isso, seria muito bom. Você fala produzir sinteticamente de forma verde a partir do hidrogênio, né? Esse é um ponto, né, que nós temos interesse, né, de duas frentes. Tem uma que já está, por exemplo, a partir do biogás, que o Rafael vai nos falar, que é a produção desse petróleo sintético, mas a outra que nós estamos também muito interessados é produzir, por exemplo, combustíveis sintéticos, que eles entram como aditivos dentro da nossa matriz, por exemplo, de biocombustível. Então você pode melhorar, por exemplo, as propriedades do etanol, né, para um outro nível, adicionando, por exemplo, complementos sintéticos verdes, que eles chamam de E de elétrico, né, fio, que vem desse conceito. Esse é uma outra oportunidade, né, que nós se aproveita, então, esse hidrogênio produzido por eletrólise. A fonte pode ser eólica, solar, onshore, offshore, hidráulica, pode ser diversificada, e você dá valor no final, né? Então, agora nós temos esse arranjo que gera eletricidade, que é talvez uma região isolada, passível de discussão. Você pode pensar naquele arranjo que é interessante, mas para a cadeia, por exemplo, industrial, você dá valor ao hidrogênio, né? Dá o valor como dentro da indústria química, né? Dentro da indústria, por exemplo, de transporte, às vezes tem processos que você necessita o hidrogênio, você consegue fazer propulsão, por exemplo, de equipamentos de maior porte, por exemplo, caminhões, a bateria ainda tem que, ou talvez sistemas híbridos, né? Ou acopladinho com o biodiesel, então são vertentes aí potencializa muitas coisas. No espacial, por exemplo, as células do hidrogênio e oxigênio. Sim, combustíveis de oxigênio. Os motores também. Existe por essas células eletrônicas, tem um conceito que são reversíveis, não sei se você já chegou a ver, é uma outra vertente de interesse. A vantagem é que a mesma unidade você produz hidrogênio e a mesma unidade você consegue consumir o hidrogênio para gerar elétrico. Então eles chamam solid oxide electrolyzer ou solid oxide fuel cell. Então é um sistema eletroquímico de óxido sólido. Então o eletrólito não é líquido, não é água, é uma cerâmica e ela conduz. Dinheiro sendo jogado fora, mas são dólares rodando. É bonito, mas às vezes não. É bonito, mas não. O que para a visita? Não é compatível? É um protocolo nosso interno, né? Por ser um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, né? Não um laboratório industrial. Se fosse um ambiente industrial que pode operar lá, não poderia entrar, mas no nosso ambiente nós fazemos nessa lógica para garantir segurança e acesso, né? Mas basicamente esse é o eletrolisador, né? Aqui são, olhando por aqui vocês conseguem ver um pouco melhor, são os módulos de eletrólise, né? São 2 módulos de cada um. Esse é igual, esse aqui ele é utilizado para desenvolvimento tecnológico. Didático. Nós estamos apostando ele com um novo conceito de conversor e inversor mais eficiente, então nós usamos ele para validar, né, esse elemento auxiliar. Então ele tem essa unidade que tem essa capacidade de 50 kW, que é aproximadamente 1 kg de hidrogênio por hora, né? Na verdade é 10 normal metro cúbico, que dá 0,8, né? Quase 1 kg por hora. A nossa operação hoje ela é 2 vezes por semana. A Karina, que está por aqui, ela é uma das responsáveis pela operação da planta. Vem aqui, né? Karina, aqui por gentileza. Então, se alguém quiser ligar, convencer ela aperta o botão e a planta liga. Mas liga, mas não hoje, porque tem segurança. Mas tem toda uma etapa de pré-comissionamento, né, de start, né, vai subindo o potencial aos poucos para ter o equilíbrio correto e vai chegar na potência ótima de operação. Né? Então, hoje esse é o futuro. Eu quero perguntar uma coisa simples, acho importante para você. Como é o desenvolvimento desse sistema? Né?
Então, assim, você tem uma ideia, né? Você fala, pô, eu vou transformar esse negócio aqui nessa ideia, porque eu vi, né, transformar papel, né? Você tem uma ideia, eu vou transformar isso aí em uma tecnologia, né, para gerar. Né, desses elementos. Então, eles são redes, têm tamanho de poro de forma correta, né? Então, as tolerâncias mecânicas... pode falar. Né? Não, toda a estrutura, né, ela foi desenvolvida por essa empresa, então a gente fez de reverse, e os gargalos, por exemplo, as placas poliméricas que são os volantes em que aportam esses eletrodos, essas grades, os componentes internos, né? Por exemplo, não existe no Brasil alguém que desenvolva isso. Então, dentro das nossas desenvolvimentos aqui, a gente buscou empresas, por exemplo, uma coisa que a gente fez aqui foi mapear todos os componentes dos eletrolisadores e buscar empresas nacionais que pudessem fornecer com uma forma também de tropicalização da tecnologia, né? De trazer nacionalização disso. Essa já está indo na minha próxima pergunta. Conseguiram alguma empresa local? Nós fizemos todo o desenho dessa planta, né, com todo o desenho de, por exemplo, a parte ativa que gera, que é o eletrodo à base de níquel, né, que é uma grade de níquel, isso aí sim, já pegamos dentro nacional, mas nós nunca partimos assim, vamos confeccionar uma escala, porque nós precisamos ter a oportunidade de uma demanda dentro de uma lógica de projeto. Teve uma oportunidade, vamos produzir em escala, nós produzimos coisas em pequena escala, laboratorial, por exemplo, temos uma réplica disso pequena para fazer estudos, por exemplo, parâmetro de operação, ver degradação, mas falar, vamos construir um inteiro, né, acoplar tudo, estamos aguardando a oportunidade. Não, porque geralmente aqui dentro, resolver a parte mais difícil, nos dá uma alavancagem muito maior. De novo, eu faço muita referência, obviamente, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, porque eu conheço o interior ali. Lá no CNPEM, Campinas, onde tem os cílios, né? Então, às vezes, por lá, porque para construir aqueles cílios, eles começaram com tipo a VEG, como uma empresa integradora de uma série de coisas, mas eles tem muitas startups que ajudaram no desenvolvimento de partes dos sistemas que estão ali, de alinhamento e tudo aquilo. Muitos especialistas ao redor. E às vezes jogar um desafio desse... Foi? Às vezes jogar um desafio desse ali para dentro do ecossistema, por isso que a FINEP junto também poderia ajudar bastante. A gente consegue nuclear esse desenvolvimento, quem sabe até melhorar, né, essa ideia, melhorar essa tecnologia aqui com tecnologia nacional. Né, acho que a gente daria um salto, porque sinceramente, né, a gente está ali o tempo todo vendo essas coisas. Eu acho que o Brasil ele pode ser o protagonista em hidrogênio verde no planeta. Se a gente se dedicar nessa parte que vocês estão fazendo aqui, sair do conhecimento e passar para o primeiro estágio para começar a produzir em grande escala. Né? E aí essas empresas, eu acho que elas podem ajudar muito. Eu acredito muito em startup. A gente colocar, inclusive a gente está lá com agora a Lei do Bem, por exemplo. Estamos mexendo lá na Lei do Bem. Se a gente pegar na Lei do Bem, uma proposta que teve na audiência lá, em que o Ministério de Ciência e Tecnologia possa, por exemplo, derivar alguns dos eixos principais e colocar um incentivo extra para as empresas que estiverem investindo em tecnologia naqueles eixos, é outra coisa, de colocar isso aí como um dos objetivos no Brasil. Existe aqueles mecanismos de compensação até de imposto, né? Você vai pagar o imposto, você vai pagar. Tá aqui, parte disso daqui você pode investir, você é livre para investir em algo direcionado. Isso está na Lei do Bem. Você consegue investir em alguma tecnologia, você consegue, se você trouxer pesquisadores, tipo mestres, doutores, pós-doc, para dentro da sua empresa, numa parte de pesquisa e desenvolvimento, você tem um incentivo a mais e assim por diante. Então, com isso, a gente está procurando dar ao Ministério de Ciência e Tecnologia a capacidade, uma alavanca ali para falar assim, eu quero... empresas investam nesse setor. Os direcionadores, né? Isso aí ajuda colocar na política estratégica dela como prioritário. Né? Descreva aí o processo. São 4 eletrolisadores, é isso? 1, 2, 3, 4. Aquilo é um eletrolisador. Mas mas esses daqui não estão acoplados com aquele... Sim, mas lá tem um atrás. Não, é um espelho. É um reflexo. É o reflexo do... a separação. Então são... No total são 4, foi desmontado. E esse aqui, pelo visto, não está funcionando de jeito nenhum, porque nem a saída lá está. Aqui tem um. Isso tudo foi comprado, você comprou um pacote da Itália.
Isso. Ah. E aí... Aí como é? A água entra onde? A água entra lá para os Pode ir lá. a água ela vem da caixa d'água, não sei se precisa, mas temos ali um desmineralizador que faz o tratamento, não é nenhuma Aqui tecnologia. nesse negócio também. Ali na frente, tá vendo um caninho branco? Mas faz Legal. parte do pacote que vocês compraram. No pacote comprado já tem o O pacote foi comprado um sistema de produção, purificação, Isso é compressão osmose. e armazenamento de hidrogênio. Aqui então é foi osmose. o sistema completo. A água vem pela caixa d'água, aqui temos uma osmose reversa que faz a desmineralização e deionização da água. Essa água ela é armazenada nesse tanque aqui. Esse aqui é o tanque de armazenamento de água, que vai compensar o balanço ali de consumo, né, dessa água ao longo da produção de hidrogênio. Então aqui é um sistema fechado, onde a gente tem uma mistura de água e eletrólito, no nosso caso é o KH, o hidróxido de potássio. Ele fica até mais ou menos nessa parte aqui. Então aqui eu tenho a produção de hidrogênio e oxigênio separadamente pelos eletrodos. Então, como eu falei, essas aqui são as placas poliméricas, que elas têm um certo design, uma configuração onde o hidrogênio vai para um tanque e o oxigênio vai para o outro hidrogênio é tanque. qual? Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é o hidrogênio, O do do outro meio? lado o oxigênio. O do meio, O do meio, ele é um balanço de pressão. Exato, ele é um buffer de armazenamento interno. Então, quando aqui chega a uma certa pressão, abre o processo de purificação. Então, para que eu tenha um fluxo contínuo, né, essa purificação ele passa por um deoxidante, que vai retirar qualquer traço de oxigênio que possa ter na contaminação. Esse oxigênio ele vai ser transformado em água e, posteriormente, a gente tem 2 secadores que vão retirar, então, a umidade do gás, a água do gás, para que a gente tenha um hidrogênio de alta pureza. Juntamente, a gente tem alguns analisadores acoplados, onde eu tenho, então, o monitoramento da quantidade de oxigênio que possa ter na linha de produção de hidrogênio logo na produção, depois da purificação também. E eu tenho também um controle de quantidade de hidrogênio que possa ter na linha de oxigênio como uma questão de segurança. Porque o limite de explosão, né, do hidrogênio, de mistura ali de hidrogênio em ar é 4%. Então, se a planta detecta na linha 2%, desliga tudo automaticamente, como uma questão de segurança. Esse hidrogênio ele vai para um buffer intermediário, onde ele fica armazenado também ali externamente antes do compressor. Quando esse buffer atinge... O oxigênio? O oxigênio é liberado eliminado. no ar. Tá A liberado. gente não armazena. Por A White quê? Martin não tem interesse. Mas todo mundo pergunta No oxigênio, por que no não... oxigênio verde, né? O oxigênio a gente não armazena porque eu teria que montar toda uma estrutura de purificação, compressão, também armazenamento, e não se compensa. Então a gente libera na atmosfera. Quando esse buffer intermediário então, ele atinge 17 bar de pressão, liga automaticamente o compressor, pressuriza até que lá fora atinja 14 e aí vai para os cilindros externos. Então a gente opera dentro dessa faixa 17 e 14. Tudo isso Essa coisa aqui, isso aqui São várias essa coisa placas. que vai, essa placa vai, ela é um é círculo um mesmo? círculo, é um anel. Completo. Completo. No meio desse anel tem uma membrana polimérica que é um isolante elétrico. Cadê o aberto? Ué. Tá certo? Eu falo que é o monopolizador. A energia necessária para operar o sistema. Total, né? Você tá falando. Total. Imagina não ter uma pressão. A planta gera uma energia necessária para operar um sistema. Isso aí, você imagina que isso aí possa ser coletado por placas solares? Ele representa em torno. Armazenado ali. Aí, por exemplo, por diferença de nível. Então, à medida que eu vou consumindo esse agente, É considerado um eletrônico? 20% a mais para manter o sistema. aqui ele Sim, produz onde é que por está o processo positivo, onde é que está o negativo? tudo ali dentro. Eu vou pegar para você a placa para poder... Sim, mas se a placa ela tem um espaço Aqui, ó. Então, essa aqui é a placa polimérica. O eletrodo, Você ele tem fica à aqui no disposição meio, só redondo. certos E aqui, períodos, ó, ele tem os você canais cortou. de saída do gás. E aí Aqui você é a usa essa entrada energia da água, do considerando que eletrólito, se vamos dizer consiga assim. encontrar alguma- Então ela vem aqui por baixo, o gás vai água, sendo produzido aqui na placa e vai Aí você saindo por produz esse orifício. oxigênio, Essas placas têm hidrogênio, diferença.
interessante Então, porque de um combustível, lado oxigênio, sai o hidrogênio importante e aí para tem um outro É, design que é para esse lado que pronto sai o oxigênio. Então, essa que é a diferença. Elas são, cada placa dessa, na verdade, elas têm uma diferença. E aí eu vou até... Isso, aí ela vai aqui tudo em cima, onde eu tenho eletrodo, membrana, eletrodo, placa Tem outros bipolar. processos, né? Que eu vi um agora que... Essa aqui é a placa que eu falei, o design, então o gás ele sai aqui, cada um para cada lado, e aqui é para a entrada do eletrônico. Ah, não, Não, tem. o quê? Eu digo que tem processos já diferentes. Tem diferentes processos. Esse é um eletrolisador alcalino, ou seja, ele usa uma base, né, o eletrólito é um líquido. A gente tem um eletrodo tipo PEN, que aí é uma membrana, é um eletrólito sólido, que aí ele é outra configuração, né? Ele é... Polimérico. Oi? Sólido polimérico. Exato, é o sólido polimérico, mas não é um líquido. Porque tem o sólido cerâmico. São Também. três vertentes, basicamente. Ah, sim. O sólido cerâmico e o sólido polimérico. São essas três tecnologias, as que têm maturidade comercial mesmo. Os eletrodos eles ficam aqui no meio, assim como as membranas e placas bipolares, né? Então a gente vai um eletrodo, uma membrana, outro eletrodo, uma placa. Aí ele vai sendo... É tipo destacável, vamos dizer assim. Exatamente, uma célula e aí a gente tem ali o stack completo. Que é um eletrolisador, ele é importado também, né? Eles fazem a integração, mas é tipo... Aí é segredo da rádio. É segredo dele, né? Não deve ser de onde qualquer fornecedor direto dele. Escondido. Mas nós temos, o caso, nós tentamos importar. Ela tem um sítio no Brasil, né? A Denora, já bem antigo, que está na região de Sorocaba, já tem uma visita lá. Então, mas no Brasil eles não estão produzindo nada de eletrolisadores para esse tipo de aplicação, para hidrogênio, produzem para outras aplicações, que é onde que é o mercado atual. É uma empresa que está cogitando lá o Ceará, uma empresa australiana. Não temos interesse ainda de exportar nada para o Brasil, né? Então, existe ainda, né? Por isso que nós temos que correr atrás, né? Não pode ficar... reversa. Tem uma geopolítica da energia também. Né? Faz parte, a estratégia Eu gosto de falar de desenvolvimento de foguetes. Ninguém quer vender certas partes do foguete, né? Controle, a parte de atuação de tubeiro, essas coisas todas, isso aí o pessoal não quer passar. Puxa, desenvolve aqui. Né? Então, lá você, de novo, investe na conhecimento. Porque eles fazem essa inteligência de mapeamento tecnológico que é estratégico. Né? Mas a Hytron era produção nacional antes, não era? Não, a Hytron é uma empresa nacional, ela foi comprada pela Alemã, mas ela não produz, por exemplo, o eletrolisador. Ela faz a integração, por exemplo, ela tem um fornecedor lá na região de Campinas que faz o cilindro ali, né? As interconexões das peças. Então essa cadeia, né, ela está estabelecida no Brasil, né? Então é um equipamento eletromecânico, né? É um equipamento eletromecânico. Então tem essa cadeia no Brasil é estabelecida. Só que, por exemplo, o eletrolisador, o tipo de material ativo, essas coisas que vai ali no coração, né, dessa unidade, que é aí que eles importam, o sistema vem fechado. Né? Menos mal, porque quando eu soube que a Hytron tinha sido comprada, eu achava que a gente tinha perdido a tecnologia que era nacional. Menos mal. O conhecimento da integração de engenharia está com eles para isso. Né? Em termos das três tecnologias que vocês falaram, do eletrolisador, em termos de custo e desempenho, como é que vocês comparariam? Olha, é uma pergunta interessante quando você consegue comparar as coisas. Mas assim, o que eu tenho ali para falar, assim, tudo tem um impacto grande de escala, né? Então, por exemplo, essa tecnologia alcalina, ela já foi escalada no passado na indústria, antes de ter a indústria de gás natural, o gás natural, né, alimentar a indústria. Então existiam eletrolisadores de 100 megas, gigantescos, e eles foram então descomissionados. Essa tecnologia, então, ela tem um custo, por causa da maturidade tecnológica, menor, mais competitivo, assim. Só que a tecnologia PEM, ela vem crescendo muito, né? Por quê? Por ser um eletrólito polimérico, né, é muito mais fácil você colocar em linhas de produção contínua, né? Aqui são grades rígidas, né? São metálicas, então um processo de corte, então se aumentar a escala de produção, você tem que fazer duplicidade de equipamento. No outro, então essas duas estão nessa briga, né? Em questões aí que você vai comparar custo versus, vamos lá, eficiência, de quantidade de energia gerada,
Quando você começa a escalar, quando você está em baixa escala, 1 mega, 5, 10, a tecnologia PEM vai ficar maior do que essa. Quando você começa a aumentar muito isso, 50 mega, não tem no mundo ainda, né? 50, 100 que todo mundo precisa, a tecnologia, por exemplo, vai precisar dos extras, de processo todo de resfriamento, porque hoje eles têm sistema fechado, mas para alta escala não. Esse aqui, como é eletrólito líquido, ele auto-resfria. Então, qual é essa competição? Nós vamos saber que eu falei assim, é uma ótima pergunta, né? Mas óbvio que se você perguntar para fornecedores da tecnologia, vai falar que a dele é melhor, a dele é outra, mas eu acredito, olhando assim, as duas estão muito equilibradas em relação a isso, assim, então... A terceira fase experimental, a terceira tecnologia. A terceira tecnologia ela é bem mais cara, né? Aquela que eu falei que pode ser reversível, porque você é limitado por produzir os eletrônicos cerâmicos, né? São rígidos, é um custo energético dele é maior. Só que ele é mais eficiente da conversão na energia elétrica e na energia química, no caso do hidrogênio. Ele é o mais eficiente. Né? Mas quando você põe no pacote, você precisa manter ele aquecido, 600 graus, 700. Você põe no pacote tudo isso, aí muda um pouco o cenário. Né? Então, a escala sempre interfere. Mas só para ter, por exemplo, um valor, né? Uma planta de produção, por exemplo, de amônia em escala hoje que tem no Brasil, essas plantas grandes, se for deixar ela verde, vai precisar de bancos de 200 mega de eletrônicos. Então, uma planta. Isso que viabiliza. Uma planta. Então, por exemplo, a planta de Cubatão, se for lá, você fizer os cálculos, 200 mega. E aí precisa toda uma infraestrutura para 200 mega. Estrutura de rede, alta tensão, tem tudo, toda essa lógica aí. Então, quando você discute, a planta de hidrogênio verde tem que ser uma planta nova de PV ou eólica, tem que tomar cuidado. Porque quando você dá escala nisso, é melhor usar a rede. A nossa rede é muito inteligente nesse sentido, já é bem descarbonizado. Então, vale a pena, vamos descarbonizar mais a rede conforme vai ter um processo de transição energética. Não precisa descarbonizar para amanhã, né? Tem um time, mas vamos usar a nossa infraestrutura de rede. Não precisa ter... uma coisa para ele, enquanto ele estava falando, eu estava lembrando aqui, tipo assim, por que a gente costuma investir em muitas tecnologias diferentes para uma mesma finalidade? Porque, primeiro, você tem vários tipos diferentes de tecnologia, de conhecimento que pode gerar algum resultado inicial no laboratório. Okay, você chega lá. Aí, quando você chega, para você transformar aquilo num produto real, numa coisa real, aí você tem novos incrementos que tem que criar ali para fazer aquilo. Às vezes alguma que pode ser muito bacana aqui na ideia, quando chega na prática ali não funciona direito. Aí quando você pega aquelas ali, para escalar aquilo, igual, mesmo na aerodinâmica, vamos dizer, você tem minutinhos, Reynolds, por exemplo, né? Se você quiser fazer um modelo de um avião grande para botar no túnel de vento, você vai ver que o modelo não tem exatamente as mesmas dimensões relativas do que aquele avião grande, porque ele tem que compensar alguns efeitos de Reynolds ali. Mesma coisa, começa a escalar o sistema, isso aqui começa a surgir outros desafios, escalar muito, eu vou ter que aprender outras coisas ou mudar o processo. Aí vem a terceira etapa lá, que é o custo. Quando é que fica para fazer isso, para que compensa, não compensa. Então é um processo continuado, assim, não é simples, você fazer. O custo geralmente o pessoal põe lá o CAPEX, né? Só que tem tecnologia que o CAPEX é elevado, só que o OPEX é baixo. Então em 10, 20 anos ele vale a pena, né? Então tem como pagar. Agora, um ponto essencial do coração, aquela que eu perguntei, se você consegue dominar a tecnologia restritiva daquele negócio, por exemplo, a coisa que é mais complicada, você ganha vamos dizer, uma parte estratégica muito grande, você poder dominar. Por isso que se a gente investir nessas áreas que é mais difícil fazer, você dominar aquilo, a gente ganha uma vantagem competitiva muito grande. Então é onde eu vejo que a gente pode aproveitar. Patrocinar onde tem o risco tecnológico e o salto tecnológico, né? Que faz isso. Lembra na parte da Covid, tinha aquele respiradores, né? O ventilador, o nome técnico. E quando começou o problema, vai ter que importar, tal. Eu lembro que na época o ministro falou assim, eu vou importar, tal. Eu quero desenvolver no Brasil. Você é louco, vai dar muito trabalho desenvolver. Se a gente desenvolver, a gente fica mais seguro, porque eu não sei o que vai acontecer no planeta. E de fato, começou. O equipamento, ninguém sabia qual era o segredo tecnológico, o gargalo. É só passar rapidamente aqui, quiserem olhar os outros elementos. Não tem uma foto do os senadores? Eu acho que na frente do banco aqui também. Ele, o líder e os senadores. Para poder dar tem que pedir licença.
Para fazer uma propaganda. Mônica. Mônica, por gentileza. Fotografia. Ótimo. Tirar só com o presidente da questão. O meu comercial. Ótimo. Oi. Obrigado. Obrigado. Vou tentar encontrá-los ainda na continuidade. Isso. Tá bom. Doutor Daniel, dá uma olhada nos processadores, aí eu desenvolver bato coisas papo de nesse Brasil. vídeo. Há um custo Não, é só, tipo, só para atualizar, né? Mas aqui é a unidade de compressão, né? Que nós comentamos. Então, o hidrogênio, depois que sai lá do buffer que ele faz o mover, ele passa para esse compressor, que é duplo estágio, e aí ele vai para a unidade de armazenamento em alta pressão 350 bar. Então, esse aqui é o arranjo do compressor que tem, como é que ele e tem essa capacidade de fazer compressão de hidrogênio. 1 kg por ciclo, tem capacidade de fazer 1 kg por ciclo. Sabe que não, essa é uma curiosidade. No ônibus espacial, aquele tancão, aquele tanque laranja, ele é de hidrogênio líquido e oxigênio líquido. Aí vem as duas redes, as duas linhas, entram na barriga do ônibus espacial, cada tem 84 centímetros. Aí ele entra e passa pelo pré-compressor preliminar, vamos dizer assim, ele comprime ali para poder entrar no sistema. Depois que ele entra, como um foguete, ele vai, suponho, mais simples, imagina, quando chega o queima na câmara de compressão, na câmara de combustão, certo? Mas não dá para fazer tão simples assim, precisa ter alguns sistemas assim. Esse sistema tem a parte de compressão para entrar com a pressão correta, cada um dos gases ali, ele tem que se transformar em gás de novo, quando ele vai explodir ali. Agora, se você simplesmente coloca os dois, vai haver oscilações. Quando você oscila o líquido na linha. Quando você oscila o líquido na linha, você oscila a queima. Você oscila a queima, oscila o líquido. Então fica um ciclo fechado que explodia muito o motor. Desse jeito. Aí eles criaram chama válvula basicamente, que mantém, estabiliza, é como se fosse um condensador, uma parte elétrica, né? Ele dá uma estabilizada na linha de oxigênio, que é mais pesado, e acaba estabiliza a queima. E para esquentar, olha só, essa coisa interessante, para você esquentar, aquecer o hidrogênio, o que você faz? Passa ele pela tubeira, ao redor da tubeira, o hidrogênio circula na tubeira, aí ele reduz a temperatura da parede da tubeira, chega a quase 5.000 graus, quase a temperatura do sol ali dentro. Ele reduz a temperatura, não tem que é assim, fazer essa ginástica toda, Isso aqui o que é? Ali, esse aqui ou ali dentro? Aqui dentro. Ali dentro tem um laboratório, tem um equipamento de análise química para saber monitorar a qualidade do hidrogênio produzido, né, que é um cromatório, e tem acoplado uma célula combustível também que você consegue transformar o hidrogênio em eletricidade. Alimenta a nossa sala. Alimenta a sala. E a diferença de potência. A parte da iluminação volante a gente consegue, dentro de alguns trabalhos, escolher se vem da distribuidora ou se vai vir do hidrogênio que a gente produz. Aqui a finalidade também é didática. Vocês têm informação de recurso humano. Então, faz toda a rota completa. Depois a empresa vai escolher, vou desenvolver esse setor, esse setor. 15, 20 segmentos que podem desenvolver. Eles estão pegando alguns alunos aí do doutorado. Eu até queria falar, a gente sempre trabalhou muito utilizando a mão de obra que a gente tem aqui, os recursos que a gente tem aqui. Então temos 2 universidades, então, por exemplo, toda a parte de desmontagem, essa parte de a gente fez toda a modelagem 2, 3D, foi toda realizada pelos próprios alunos, que vêm ou fazer seus voluntários, estágios, a partir de bolsas. E tem aluno que também depois tem incorporado na empresa. Exatamente. Tem aluno que começou como bolsista, com a parte ali de C, né, de C de pesquisa, e hoje em dia já é o colaborador que trabalha. Temos a filosofia do parque, que é a captura de talentos. Tem um tipo de a gente perde também, mas... Tem um tipo de bolsa do CNPq que seria muito interessante para a empresa implementar com as universidades daqui ou de fora,
que é aquelas bolsas RAI, né, de recursos humanos em áreas estratégicas, que você consegue ajuda o CNPq a pagar essas bolsas e ao mesmo tempo você já tem um bolsista mestrando, ou mesmo um doutorando, um pós-doc, inclusive, que pode, dependendo do que você queira, pode trabalhar usando essas bolsas. É interessante, você traz gente para dentro da empresa, sabe? Gente qualificada, eles precisam fazer isso. A Coreia do Sul, por exemplo, um dos pontos que eles indicaram para a gente como gargalos do nosso sistema é que a maior parte dos nossos pesquisadores, mestres, doutores, pós-doc, eles estão na academia. É muito bom, num certo ponto, a academia é excelente, ele produz muita coisa científica. Mas a gente precisa transferir muitos deles para a parte da indústria, do setor. Então, para isso, as bolsas... Virar negócio. Com certeza. Vamos. Armazenar 67 quilos de hidrogênio. Ali atrás é uma parte da planta que eu vou falar. Ali do outro lado tem a outra e o container cinza logo atrás daqui, que vocês vão ver onde estão as baterias. Né? Estão todos integrados ali. E aqui tem um buffer intermediário, né? Ali, ó. Ali vem o hidrogênio que sai daquele pequenininho, que é o buffer central que perguntou. Ele equilibra com esse aqui, né? Então aqui é o intermediário. Aí quando chega pouco acima de 14 ou 17 bar, ele vai lá para o compressor, que aí ele retorna para cá. Então essa é a lógica básica assim, do arranjo. Né? E as baterias? Essas aí são de sódio, né? São de sódio. Essa aí eu tenho curiosidade de ver também. Quer ver? Quero. Agora, que eu E quantos quilos de hidrogênio? 1 quilo por Ele pediu para ver a bateria. Isso. Karina, você tem a Karina? Vocês vão no CDT, né? Vamos. Lá tem unidades que estão aqui dentro, lá no CDT. Sim. Mas ele tá trancado. Não, mas ela vai ver se consegue achar. Essa questão de bateria é um mercado, se vocês imaginarem, muita transição com energia e tal. Bateria, se o Brasil der uma avançada em bateria, a gente ganha tudo. A gente tem material aqui. Material a gente tem. Tem uma tecnologia desenvolvida aqui, essa é nossa. Né? Aqui, por exemplo, tem dois braços. Lá no outro laboratório vocês vão ver, nós fizemos a bateria como um todo, né? Desde o material ativo, a célula, tudo, o controle. E aqui nós fizemos da bateria para o sistema. Então nós fizemos o quê? Nós integramos vários equipamentos e nessa daqui nós colocamos uma comercial. Mas aí nós temos lá a produzida aqui e você pode fazer esse intercâmbio. Porque nesse projeto o foco era fazer um software de controle inteligente. Então nós usamos uma linha, né? Naquela outra era desenvolver a bateria e dominar a tecnologia. Aí foi outra linha. Então, nós vamos ver, senador, lá agora no CDT, nós teremos as baterias. Tem as duas lá, tem a integrada e a outra. Tem as duas lá, tá? Não, eu volto hoje à noite. Chega em Vamos. Não, eu vou para Juazeiro depois. Não, vou não. Não, eu vou sábado. Domingo eu vou estar em Fortaleza. Eu vou e volto sábado para Juazeiro.
Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Pedi só pra você vir pro lado de cá, por favor. Ah, maravilha. Grande Senado Federal. Uma honra receber. Oi. Aqui presente. Agora nós vamos para o projeto de baterias de sódio. Vamos continuar firme. Dá um abraço para ela lá também. Pode deixar. Vamos tirar uma foto agora. Vai tirar selfie ou quer que tire? Tá bom, então vamos fazer. Claro, claro. Vou mandar para ela, senão eu vou Pra cá. Tirar aquela caixa pesquisadora. Aham. Bem três, né? na última moção, me ajuda em casa. Temos uma Manda abraço. Dá um tchau do pessoal. Você vai com a gente? Eu vou. Tchau, tchau. Obrigado, parabéns, parabéns. Vocês, obrigado, parabéns. Oswaldinho, ele tá no Tá.